Fala galera, tudo bem? O assunto de hoje por aqui é o início da categoria dos jogos históricos, né? Uma nova playlist que eu vou abrir aqui no canal, já era uma ideia mais ou menos antiga, em 2019 muitos de vocês sugeriram que a gente falasse um pouco mais sobre isso aqui no canal, fizesse algumas análises de jogos antigos, de jogos marcantes, de jogos históricos, então o espaço está mais do que aberto para você deixar nos comentários aqui embaixo, se inscreva aí no canal, é só clicar aqui, você já ativa o sininho da notificação e deixa nos comentários também, primeiro, comentários sobre o jogo que eu vou falar a partir de agora, mas também sugestões de outras grandes partidas históricas que você quer ver análise por aqui. E aos poucos eu vou tentando achar aí uma forma de assistir aos jogos e depois de tentar fazer análises e tudo, para tentar trazer aos poucos cada vez mais jogos antigos para a gente falar aqui no canal. Vamos começar então pela final da Copa de 98, Brasil e França, um jogo que obviamente traz más recordações para muitos brasileiros, mas que ao mesmo tempo é um jogo importantíssimo na história do futebol, o primeiro título mundial da França, o Zidane brilhando numa final de Copa, fazendo 2 gols, e acho que a gente pode abordar diferentes aspectos do jogo, e a minha ideia vai ser muito mais do que falar, do que entrar no contexto histórico, vai ser muito mais a avaliação do jogo em si, de como foi o desenrolar nos 90 minutos, das alternativas, dos posicionamentos, esse tipo de coisa. E claro, vocês fiquem à vontade para participar, para dar sugestões também de outras abordagens possíveis para esses grandes episódios da história do futebol. Então, passando, obviamente, as escalações, o campinho vai ser sempre parte importante aqui, e aí para a gente passar pelas escalações, a França não tinha o Laurent Blanc, né? O Laurent Blanc cumpria a suspensão, peça fundamental, um líder, um jogador que tinha sido decisivo dentro do mata-mata da Copa de 98 também, e com isso o Leboeuf jogou ao lado do Desailly na zaga, formando ali a dupla de zaga de uma França que tinha um tripé de meio-campistas, né, com Deschamps, Petit e também o Karembeu. O Karembeu tinha feito grande partida na semifinal da Copa contra a Croácia, mas tinha saído machucado, e a saída dele tinha impactado bastante no desenrolar da partida, em como a França perdeu superioridade, porque Petit e Karembeu faziam um grande jogo contra a Croácia naquela partida. O Zidane e Djorkaeff se alternando muito à frente, então são 2 meias criativos, com o Guivarc'h jogando como a referência, que não era exatamente um 9 fixo, né? Ele não foi um goleador, nem fez gol na Copa, era muito criticado inclusive, mas ele ajudava em muitos momentos, caindo pelos lados do ataque. Contra a Croácia, por exemplo, na semi, ele tinha tido um papel importante de tentar atrair um dos marcadores, tentar abrir espaços na defesa. E isso se repetiria na final. Ele tem muitas vezes um papel mais de fechar o lado direito na marcação, de ajudar sem a bola, de tentar iniciar uma marcação no setor que tinha subido do Roberto Carlos do que qualquer outra coisa, porque com a bola ele perde algumas oportunidades importantes. Acho que de uma maneira geral, a França foi bem superior dentro do jogo, a França teve o controle e no primeiro tempo principalmente um controle muito grande do meio campo, e isso muito a partir dos seus meio-campistas. O primeiro tempo do Deschamps é um primeiro tempo excelente, marcando a frente da defesa, avançando com a bola, dando conforto à França para avançar com a bola pelo campo, fazendo essa bola chegar mais à frente, e em alguns momentos também subindo essa marcação para desarmar, recuperar numa faixa mais avançada do campo. Então mesmo esse volante central do trio de meio-campistas da França, ele tinha uma área de ocupação grande, com e sem a bola, e a França foi bastante superior diante de um Brasil que tinha laterais muito fortes, né, com Cafu e Roberto Carlos, tinha no meio-campo Dunga e César Sampaio como os volantes, o Leonardo inicia a final como meia pela direita, o Rivaldo por dentro. É claro, a final de 98 tem todo aquele lado do episódio do Ronaldo, de não estar nas melhores condições para o jogo, e isso obviamente se reflete na atuação dele, que é uma atuação muito aquém do excepcional jogador, fantástico, fenomenal jogador que era na época, e que tinha sido em boa parte da Copa inclusive. Então o Brasil tem Bebeto e Ronaldo formando a dupla de ataque, mas uma dupla que não consegue criar a partir das arrancadas tradicionais do Ronaldo, que inicia o jogo até tentando voltar para buscar essa bola no setor dos meias, para tentar voltar a receber e se projetar, só que sem muito sucesso. E aos poucos ele acaba se apresentando menos, participando menos do jogo, sendo menos acionado e fazendo muito menos diferença do que todo mundo estava acostumado a ver dentro daquela ocasião. Então o jogo tinha a França dominando a faixa central, muito com o Deschamps fazendo esse papel, com a bola o Desailly tinha qualidade para ser um zagueiro com qualidade de passe de um volante, com organização para sair jogando.
Então, pelo lado dele, pelo lado esquerdo, a França conseguia iniciar essa saída de bola, muitas vezes com Desailly buscando Lizarazu como um lateral que avançava, que se projetava. A França não tinha nos meias avançados jogadores de lado do campo, era muito mais o papel dos volantes pelos lados, então de um lado o Carambeu, do outro o Petit, eles ajudavam muito nessa ocupação de uma ampla área de espaço do campo, né? Então eles armavam se projetando, mas eles também marcavam fechando os lados. Então no momento em que a França estava sem a bola, você via o volante do lado da bola virar um meia que fechava o lado, que marcava, e isso muitas vezes era ajudado por um dos 3 jogadores de frente, porque dá para dizer que a França se dividia em 2 blocos dessa forma. Tinha os 3 meio-campistas e os 3 jogadores mais avançados. E aí Zidane, Djorkaeff e o Guivarch se alternavam em quem ajudava um pouco mais sem a bola, quem voltava para dar um primeiro combate, o Guivarch muitas vezes voltando, principalmente no primeiro tempo, para fechar essa linha de marcação pelo lado direito. E o Brasil com muita dificuldade para avançar. Embora o Lizarazu tenha errado algumas vezes a saída de bola pelo lado esquerdo, oferecendo ao Brasil a chance de acelerar em um ou outro contra-ataque, essas jogadas não encaixavam. O Brasil não conseguiu ganhar esse duelo por dentro, a França tinha superioridade na faixa central do campo, aproximando muitos jogadores, e é interessante como o papel do Guivarch, que pouco contribuía com a bola, não era um definidor, também não era um atacante que participava tanto, mas o fato dele ocupar muitas vezes o lado do ataque permitia que Djorkaeff e Zidane se procurassem por dentro. Então a França tinha jogadores de qualidade por dentro, à frente de um meio-campo de muito poder físico na marcação, principalmente pelos volantes pelos lados. Então era uma França que foi superior, que dominou o primeiro tempo, conseguiu em alguns momentos encaixar passes. No início do jogo tem uma bela jogada do Zidane com o Djorkaeff e a bola cai nos pés do Guivarch, que acaba desperdiçando a chance. Outros momentos importantes são da França, por exemplo, numa bola cruzada que sobra para o Petit dentro da área, depois do Júnior Baiano não conseguir afastar bem. Aliás, o Júnior Baiano sofreu no primeiro tempo do jogo, foi mal dentro da primeira etapa. Tem um outro lançamento longo do Thuram, acionando o Guivarch numa bola longa, que o Júnior Baiano erra o tempo de bola e o Guivarch mais uma vez desperdiça. Então, embora os gols tenham nascido da bola parada, que é sempre bom destacar, né? Não tem demérito algum em criar e construir e fazer gols a partir da bola parada. Ela só é algo diferente do restante do desenvolvimento normal de uma partida de futebol quando a gente fala em análise. Então, a bola parada ela serve muitas vezes justamente para você quebrar a dinâmica de um jogo, conseguindo chegar ao gol diante de um cenário em que era difícil criar, por exemplo. E era um jogo travado em boa parte do primeiro tempo. O Brasil não criava, a França dominava, mas também não criava tanto assim, não chegava com tanta frequência ao gol do Tafarel. Tafarel faz uma defesaça em uma dessas chances no primeiro tempo. O Petit tem essa chance que a bola acaba, o Júnior Baiano se recupera e acaba desviando de leve, a bola vai para escanteio, embora o juiz tenha dado tiro de meta. E os gols vêm na antecipação, na projeção do Zidane na bola parada, conseguindo não ser bloqueado e se projetar para receber 2 escanteios, cada um por um lado, mas se antecipando, atacando a bola sem receber qualquer tipo de incômodo para chegar e finalizar e ampliar. Então o Brasil vai para o intervalo perdendo por 2-0, né? A França vai para o intervalo vencendo por 2-0, sendo superior, controlando o centro do campo, criando os gols a partir da bola parada, com o Zidane que tinha começado bem a partida também na questão de qualidade com a bola nos pés, o poder dele de dominar, de prender, de escapar da marcação. Isso o Brasil não estava conseguindo do outro lado. O Rivaldo fez uma final bastante apagada, como eu disse, Ronaldo e Bebeto também produziram menos. E isso começa a mudar um pouco no segundo tempo. E aí a gente entra numa parte do jogo em que as substituições passam a ser importantes para contar essa história. Porque se o primeiro tempo o Brasil não conseguia aproveitar alguns descuidos do Lizarazu, não conseguia avançar com a bola, tinha dificuldade nessa batalha do meio de campo, e os meias não estavam produzindo, no caso Leonardo e Rivaldo, a volta para o segundo tempo teve o Zagallo colocando o Denilson na vaga do Leonardo. Isso mexia um pouco com as peças. Denilson entra para jogar aberto pela esquerda, e agora o Brasil passa a ter o Bebeto caindo mais pelo lado direito, o Ronaldo por dentro, o Rivaldo encostando, e pelo lado esquerdo o Denilson. E ali começava a aparecer uma saída, uma alternativa para o Brasil criar situações, incomodar um pouco mais a França, se não em chances claras, mas em questão de avançar no campo, em criar situações de perigo, em pelo menos passar a sensação de que o time era capaz de criar. Muito pela individualidade do Denilson, mas também porque
porque ele consegue gerar pelo lado esquerdo uma dobradinha que passa a incomodar. É verdade que o Thuram fez uma reta final de Copa brilhante, tinha brilhado muito contra a Croácia na semi, com os gols, mas com uma atuação defensivamente muito sólida, e era muito difícil passar pelo Thuram nos duelos individuais. O Thuram leva melhor sobre o Ronaldo em alguns lances do jogo, e o Denilson passa a gerar por esse lado uma dobradinha com o Roberto Carlos. Então agora o Brasil tem Roberto Carlos e Denilson recebendo pelo lado esquerdo, o Denilson recebe para trazer para dentro, e isso incomoda a França. Tanto incomoda que a França muda e coloca o Bogossian. O Bogossian entra na vaga do Karembé, que vale lembrar, tinha saído machucado na semifinal, então ele também não estava 100%, não repete o mesmo nível de atuação dos minutos iniciais da semifinal, e com o Bogossian pelo lado direito, a França claramente coloca um jogador para acompanhar de perto os movimentos do Denilson da esquerda para dentro. E isso faz com que a França responda ao que o Brasil vinha mostrando de novo no segundo tempo, que era o Denilson. Então o Brasil volta para o segundo tempo com uma alternativa que estava incomodando. A França responde com uma substituição que dá um equilíbrio defensivo maior à França, e aí vem um outro fator importantíssimo dentro do jogo, que é a expulsão do Desailly. A expulsão do Desailly significava para a França não contar com seus dois zagueiros titulares. O Blanc cumpria a suspensão, o Desailly era um a menos. E o que acontece? O Petit recua para jogar como um zagueiro pela esquerda, e entra o Patrick Vieira, né, que depois seria parte importante do Arsenal, campeão invicto em 2004 na Premier League, jogador que marcou época, foi um dos grandes volantes da geração dele, nessa época ainda mais novo, obviamente, e ele entra para ser esse volante central, esse meio-campista à frente da defesa, empurrando o Deschamps um pouquinho para o lado para manter esse tripé de meio-campo da França, agora com Bogossian à direita, com Deschamps à esquerda, com Vieira por dentro. E era uma França que se defendia com esses 4 na defesa, com os 3 meio-campistas, e aí com um a menos passa a ter o Zidane recompondo quando dava, voltando às vezes para fechar um lado esquerdo de marcação, e na frente o Dugarry entra na vaga do Guivarc'h para ser esse atacante, né? Esse jogador que fica mais à frente, que também estava longe de ser uma referência que inspirasse muita segurança, né? A França tinha no banco Henry e Trezeguet, mas jogadores jovens na época, e a aposta foi muito nas características do Guivarc'h e do Dugarry. Então o Dugarry chega a perder uma chance clara no segundo tempo numa bola longa para ele também, de novo, uma bola que vem da defesa para o ataque e que encontra as costas da linha de defesa do Brasil abertas no caso, pro Dugarry, que perde uma chance cara a cara. E o Brasil, com um jogador a mais, passa a tentar criar situações de ataque empilhando jogadores ofensivos. E isso gera um desajuste coletivo muito grande, né? É verdade, o Brasil passa a tentar ocupar o campo de ataque, e aí entram, né? Entra o Edmundo entra na vaga do César Sampaio, já numa substituição mais ofensiva, mais ousada, e a ideia aí já passa a ser outra, né? Porque aí o Brasil passa a ter o Edmundo recebendo a bola da ponta direita para dentro, o Bebeto vira uma espécie de um outro meia quase que alinhado com o Rivaldo para encostar no Ronaldo, que não se movimentava muito, não criava situações por conta própria, e ele era um jogador muito capaz disso, né? Ou talvez o mais capaz do mundo disso na época, porque ele arrancava de qualquer parte do campo e era imparável. Na esquerda, o Denilson. Então o Brasil passa a ter o Dunga à frente dos zagueiros, o Cafu se projetando à direita, mas principalmente o Roberto Carlos quase como um ponta pela esquerda, junto com o Denilson, Bebeto, Rivaldo, Edmundo e Ronaldo. E isso não significa para o Brasil pressionar para valer a França. A França resiste sem tantos problemas. Verdade que algumas chances aparecem, o Denilson chega a colocar uma bola no travessão aos 45 do segundo tempo, mas já muito na reta final. E logo depois vem o gol do Petit para sacramentar de vez a vitória da França, e é um gol que tem muito essa participação dos jogadores que saíram do banco também, né? Com Dugarry, com o Vieira no contra-ataque, e o Petit se projetando, por mais que em determinado momento, na segunda metade do segundo tempo, a França com um a menos tenha prendido um pouco mais o Petit, esse movimento de projeção do Petit, da mesma forma que o Karembé fazia pela direita, era muito característico, né? Fosse para marcar pelos lados, para marcar por dentro, para se projetar por dentro, eram volantes que ocupavam uma área muito grande, e a França define o jogo, garante o título justamente com o Petit se projetando e finalizando, tirando do Tafarel para fazer o 3-0. Então, uma final de Copa com um placar bastante elástico, né? As finais de Copa geralmente têm placares mais amarrados, mais iguais. A França venceu, foi superior e conseguiu o título de uma forma indiscutível, incontestável, chegando ao seu primeiro título mundial e tendo aí na final alguns grandes personagens. O Zidane
Provavelmente nem foi a melhor partida do Zidane na Copa do Mundo, mas ele foi muito decisivo. Lembrando que o Zidane chegou a ficar fora de vários jogos da Copa também, teve a questão da suspensão. Não foi uma Copa do Zidane brilhando do início ao fim, mas ele era um jogador que tinha uma capacidade muito grande técnica, mostrou isso em alguns momentos na Copa. Na final, ele teve lances brilhantes, os gols especificamente não são desses brilhos, são lances de oportunismo, de atacar a grande área numa bola parada para concluir de cabeça e fazer 2 gols importantíssimos. Mas talvez do ponto de vista de influência do Zidane no jogo, a própria semifinal talvez fosse mais interessante. Talvez fosse o primeiro tempo da semifinal, o início da semifinal, foi do Zidane mostrando como ele era capaz de tomar conta de um jogo pela qualidade técnica que tinha. Mas marcou o nome dele na história, fazendo 2 gols no Brasil, vencendo a Copa do Mundo, dando à França o primeiro título mundial. Conto aí com os comentários de vocês, com as sugestões de novos jogos também, pra gente falar aos poucos por aqui, principalmente nesse período aí de quarentena, que é complicado para todo mundo, fazendo o possível para não sair de casa. E claro, por que não, assistindo a jogos antigos do futebol mundial também e aos poucos falando sobre isso aqui no canal. Um abraço a todos, se inscreva aí e até a próxima.